E aí, tudo bem? Um desafio a respeito da lixeira, assunto que as bancas gostam bastante de cobrar, que a gente sabe, que a gente conhece normalmente, mas vamos ver se você está ligado ou está ligada em certos detalhes da lixeira. Então, esse desafio está aqui na descrição. Se quiser acompanhar antes de ver o vídeo, dá uma olhada lá, baixa, tem o desafio, vou mostrar um pouco ele aqui. E se não, já acompanha direto. A propósito, na descrição também tem um link com um arquivo compactado, onde tem todos os arquivos envolvidos nesse desafio. Então você pode reproduzir esse desafio ou, naturalmente, usar seus próprios arquivos aí, caso você queira tentar antes de se desafiar aqui no vídeo, beleza? Mas vamos dar uma olhada no desafio rapidamente, já vamos resolvendo aqui, e aí você opta se você quer fazer junto ou se você quer tentar antes. Enfim, os dois arquivos estão aqui, beleza? Vamos para a tela. Esse é o desafio. O arquivo está aqui embaixo, tá vendo? Nós vamos ter que imaginar alguma situação e, diante dessa nossa imaginação, vão ser propostas 4 situações que a gente vai ter que saber se elas são verdadeiras ou falsas. Não se trata de algo difícil, mas é algo que possivelmente vai nos fazer pensar. Então, vamos ao desafio em si. De saída, nós temos 2 considerações que precisam ser feitas. A primeira diz respeito ao seguinte: considere uma unidade C, aqui está a nossa unidade C, onde há um diretório chamado trabalho, aqui está o diretório trabalho, onde tem 3 arquivos. Aqui estão os 3 arquivos. Pois bem, considere também que na lixeira não há qualquer item armazenado. A lixeira, portanto, está vazia. Então, essa é a situação inicial. Nós temos a lixeira vazia e temos um diretório na unidade C chamado trabalho. Dentro desse diretório trabalho, nós temos 3 arquivos. Essa é a primeira situação. Vamos seguir. Considere que um dos arquivos, no caso o versão 1BKP, do diretório trabalho foi apagado indo para a lixeira, que agora contém um item. Então aqui na lixeira agora nós temos um item e um último arquivo, um segundo arquivo, um terceiro arquivo que existia aqui, ele foi apagado e, portanto, foi parar na lixeira. Assim nós temos a lixeira agora com um arquivo, com um item, e o diretório trabalho com 2 arquivos apenas. Essa é a nossa situação inicial. Então nós temos que considerar, em primeiro lugar, o fato de haver na unidade C um diretório chamado trabalho. Originalmente esse diretório tinha 3 arquivos. Um desses arquivos foi apagado, a lixeira que estava vazia ficou com um item, e os outros 2 permaneceram no arquivo. Diante disso, vamos olhar as alternativas, vamos olhar aquilo que o desafio propõe e vamos ver se a gente está realmente bacana em relação à lixeira. Vamos para a tela. Ok. Caso o diretório trabalho seja selecionado e apagado em seguida, a lixeira passará a ter 2 itens. Ou seja, se a gente seleciona o diretório trabalho, apaga ele, o que é que vai aparecer aqui? Bom, a gente viu que dentro do diretório trabalho nós temos 2 arquivos. E aí, a gente apagando o diretório, o que é que vai para a lixeira? Vai o diretório em si? Vão os arquivos que estavam lá dentro? Vai o diretório e vão os arquivos? Segundo a afirmativa, a lixeira passará a ter 2 itens. Um item a gente apagou já inicialmente. E o outro item seria o próprio diretório. E aí, verdadeiro ou falso? Vamos dar uma olhada? Olha só o que aconteceu. Essa afirmativa é uma afirmativa verdadeira. Vem 2 itens e vem o diretório trabalho como um todo, inteiro. Tá vendo? Então agora nós temos aqui na lixeira 2 itens, conforme a afirmativa disse. Versão BKP, a afirmativa não disse quais são, mas a gente está vendo aqui versão BKP, versão 1 BKP e o diretório trabalho. E aí, isso estava de acordo com aquilo que você esperava? Eu não sei qual a sua experiência em relação à lixeira, mas vamos ver as próximas. Vamos ver se você também acerta ou se você tem um rendimento melhor na próxima. Vamos para ela.
Como o diretório trabalho foi apagado na etapa anterior, não será mais possível restaurar o arquivo versão 1.bkp. Olha, aqui é o seguinte, trata-se de uma situação que a gente precisa pensar. Repara, a gente tinha um diretório chamado trabalho e dentro desse diretório havia 3 arquivos. Um desses arquivos se chama versão 1.bkp. Nós apagamos esse arquivo, então ele foi para a lixeira. Em seguida, nós deletamos, apagamos também o diretório trabalho. Portanto, o arquivo versão 1.bkp, que estava no diretório trabalho, ele foi apagado, o diretório trabalho foi apagado também, e agora, uma vez que não existe mais o diretório trabalho, a gente pode restaurar o versão 1BKP. Se a gente puder restaurar, para onde é que ele vai? Porque o diretório dele já não existe, percebe? E aí, é possível ou não é possível restaurar? Segundo a afirmativa, não é mais possível. Vamos dar uma olhada. Olha só, aqui está a lixeira, estamos dando uma olhada especificamente na lixeira. Aqui está a versão 1BKP e olha só o nosso menuzinho. Esse menuzinho tem um nome importante, se chama menu de contexto. É um nome importante para a gente lembrar. O menu de contexto ele é acionado sempre que a gente clica com o botão direito do mouse ou ainda o botão auxiliar do mouse, enfim. E olha só, aqui estão as alternativas, dentre elas a alternativa restaurar. Ela está ativa, o que significa dizer que nós sim podemos restaurar. E agora a gente pode restaurar. Mas o que é que acontece se o diretório dele foi deletado? O que é que vai acontecer? Vamos dar uma olhada. Repara, aqui nós estamos já agora na nossa unidade C e veja só, nós tínhamos apagado o diretório trabalho e ele voltou. Aqui está o diretório trabalho de novo. Mas o que é que tem dentro do diretório trabalho? Ainda que tenhamos deletado o diretório trabalho, quando nós restauramos o arquivo versão 1.bkp, que estava no diretório trabalho, ele restabeleceu, ele recriou o diretório trabalho. Só que detalhe, se vocês observaram na imagem, ele não colocou de volta os 2 arquivos que também estavam no diretório trabalho. Ele recriou o diretório trabalho e colocou de volta nesse diretório o arquivo versão 1.bkp. Ok? Agora vamos ver a próxima afirmativa. Repara, aqui ele voltou à situação em que estávamos. Ele diz, ó, considere que a versão 1 continua na lixeira, ok? Ou seja, a gente não fez aquela restauração. Se o diretório trabalho for restaurado, a lixeira ficará vazia. Ou seja, eu pego esse diretório daqui e restauro ele, levo de volta. Com isso, ele vai levar tanto o diretório trabalho como o arquivo versão. Por que ele levaria o arquivo versão? Porque o arquivo versão, ó, ele pertence originalmente ao diretório trabalho. E aí, isso procede, lembrando o que foi que a gente fez. Olha, no começo nós tínhamos um diretório com 3 arquivos. Apagamos um desses arquivos e depois apagamos o diretório. Agora nós estamos querendo restaurar o diretório. E aí a afirmativa está dizendo, com a restauração desse diretório, todos os arquivos serão restaurados de volta, inclusive aquele que foi apagado antes. É isso que a afirmativa diz. Por isso ele diz, a lixeira estará vazia. E aí, vamos dar uma olhada? Olha só, é falso. Veja só o que é que tem aqui, ó. Aqui nós temos o diretório trabalho, que foi restaurado. E aqui nós temos o arquivo versão 1.bkp, ou seja, a restauração do diretório trabalho não traz de volta a restauração do versão 1BKP. Por que ele não faz isso? Bom, eles foram excluídos em momentos diferentes. Então, na hora que eu excluí o versão 1.bkp, embora houvesse ali uma relação entre ele e o seu local original,
não é uma relação de pertencimento no sentido de, olha, ele está lá. Não, ele está na lixeira. Onde é que ele estava antes? Estava no arquivo, no diretório, perdão, trabalho. Pronto, quando eu restaurar, a gente viu ali atrás, ele vai voltar ao diretório trabalho. Se você tiver apagado o diretório trabalho, a gente até cria de novo. Mas se você, uma vez que eu apaguei o diretório trabalho, se você restaurar o diretório trabalho, você não vai restaurar esse arquivo que foi apagado anteriormente. Então, essa desconexão a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar ligada. Beleza? Vamos olhar a última das afirmativas. A restauração do diretório trabalho resulta na restauração automática do arquivo rascunho txt. Olha, o diretório trabalho, ele tinha arquivos lá dentro dele, quando a gente excluiu. Ele tinha 2 arquivos. Então, originalmente eram 3. A gente excluiu 1. Sobraram 2. A gente excluiu o diretório trabalho. E agora que a gente restaura o diretório trabalho, segundo a afirmativa, um dos arquivos que estavam lá, será restaurado automaticamente. E aí a gente conclui, bom, se um será, o outro será também. Mas a afirmativa diz um desses arquivos será restaurado automaticamente. E aí, isso é verdadeiro ou isso é falso? Vamos para a tela. Olha, isso é verdadeiro. Aqui está o diretório trabalho e dentro dele os 2 arquivos que estavam nele no momento que a gente deletou. Na lixeira, após essas situações todas, permanece o versão 1.bkp. Bom, esse foi o nosso desafio da lixeira. Eu espero ter trazido algumas situações para você pensar. E parte dos estudos, pelo menos na minha leitura em relação ao estudo de informática, envolve isso, a gente se desafiar. Não sei quão difícil ou quão fácil foi o desafio para você, mas espero que você siga acompanhando aqui no canal, virão outros desafios sobre outros assuntos. Os arquivos estão aqui no link, se você quiser refazer, passar, testar outras coisas, enfim, teste. Antes que o cara da banca tenha a ideia de testar lá e lhe perguntar na prova, teste e surpreenda ele acertando a questão. Beleza? Bons estudos, boa sorte, até a próxima.